Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Pânico! Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, com mais uma edição do programa Pânico. Nosso Robert, que está atrasado, está com problemas No trânsito. no trânsito. Eu não estou nem aí. Cada um tem os seus problemas. Tadinha. Os seus problemas são os seus E se problemas. for gato, O essa seu Robert? problema é o seu problema. Oi? É Se mulher? for uma Robert bonita, Não isso tem problema nenhum. Não tô nem aí. O cara não pega, Robert? Ele vai lá e- Atrasou. Tinha esse tempo aqui. Pinheiro não pega ninguém. Agora já passou. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem. Hoje temos uma presença ilustre Pô, nesse que programa. genial. Ó. É mesmo. Quem você convidou, Couve? Muito bem. Hoje teremos a presença encantadora. Ele acaba de ganhar o prêmio, o Nobel de Espiritualidade. É um prêmio muito, Porra. muito ferrado, chamado Templeton. Templeton. O prêmio Templeton, que é o primeiro latino-americano a receber esse prêmio. Não sei se acho que pouca gente conhece ele aqui no Brasil. Ele já teve no Fantástico, ele fez uns quadros do Ah, Fantástico. lembro muito bem. Você lembrou? É uma pauta sua, inclusive. Você citou o nome dele. durante Marcelo um programa. Glazer vai estar aqui hoje e ele tem o livro que chama-se Caldeirão Azul. E esse pensamento dele, essa teoria, esse trabalho dele, Legal, vamos chamar cara. assim, que ganhou esse prêmio Templeton. Então é um convidado de altíssima categoria. Porra. Fico até envergonhado de Dalai abrir a boca. Lama Acho que e eu a vou ficar Madre bem Teresa. quieta. Físico. Hoje Eu vou ficar com fico vergonha. quieta. É, opa, dois. Hoje você não artista, precisa nem Renan. me pedir. Não, dois. Não, porque- hoje eu vou falar, Nossa hoje eu vou Senhora. falar. Eu gosto de gente inteligente. É meio palestra. Eu também adoro, mas esse daí é muito inteligente. Mas que seja fortinho, só Você pra fazer tem a piada. medo Nossa, dos que físico. inteligentes? Ah, sei lá, esse daí é muito inteligente, eu vou tomar uma sua, melhor ficar quieta. Manteiga tem que ser destacado aqui no programa, viu, Manteiga? Entendeu? Ela tá se esforçando. Fernanda. Eu tô me esforçando, mas Ela dá uma quando lida o no cara Facebook é e vem muito preparado. inteligente, é bom a gente dar uma... Então, são perguntas muito profundas que faremos. É, Não é de bolso. Futuro da humanidade, não é de bolso. A Marina é muito inteligente, Puta, Marina, lá não vem. se subestime. Ô, Emílio, você sabe que ele fala Puxada, sobre hein, Paula? a origem... lógico, eu tô muito feriadão. gripada. Sobre a origem do universo, se o universo é eterno ou se ele teve numa data determinada, ele começou. Lá Quantas Lá vai. bilhões e bilhões Lá de vem. estrelas, o tempo daqui pro Sol, se tem vida em outros planetas. É incrível, esse cara é maravilhoso, tô Um dia muito você tem que honrada contar. de recebê-lo. E quem sabe ele vai dar o sentido da vida, que é o que a Oh. gente busca, Ah, é né? lógico. Ai, Posso será que ele vai ser falar? nosso Um amigo? dia... Olha, mas se tem alguém que pode responder essa pergunta, é esse cara. Pô, eu deve ter também. física quântica aí no meio. É, Ô, então Paulinho, um prestem dia você vai atenção. contar o seu triste acidente na esteira da Galisteu. Isso foi uma coisa, um detalhe da sua É um vida. momento muito delicado da minha vida, mas um dia eu conto. Quase fiquei sem o pé. Ela quase me matou na esteira, essa que é a verdade. Mas é isso, Emílio. Tá a bom? cara do Emílio. Tá bom. Tá bem humorado? Eu quero, foi meu aniversário domingo, você nem me ligou. Olha, Parabéns! 90? Agora eu não quero mais. Agora apareça aqui com joias. Quantas primaveras, Você Paulinho? nem me mandou um WhatsApp, Emílio. A gente não sabe. Então, no seu aniversário também não vou nem te Paulinha, dar parabéns. me Vou arrumar um desculpe. convidado bem ruim no seu aniversário. Chato, hein? Que Clima é Eu dia odeio 17 de aniversário. agosto, pra você ver como Me desculpe. eu guardo no coração. Não, não tem desculpa esse tipo de coisa, Me tá? desculpe. E é isso. Vou te Mas dar eu um gostaria cheque. de me redimir e dizer que você é uma profissional muito competente. Ah, não vem com essa conversinha não, tá, Emílio? Que Lá isso, atrás você me Paulinha? fala outra De coisa. boa, Principalmente- muita Mas é paz. isso. E principalmente, mesmo se você não fosse uma profissional competente, você é uma pessoa muito bacana. Ai, para. E eu tenho. Aí, ó. Você Não, vai para. inflando. Quieta. Agora você quer se Você é um redimir. ser humano bacana, um ser humano superior e é uma Ah, pessoa que é eu gosto verdade. muito de ter na minha vida. Durante Ai, 15 Emílio, minutos, é bom eu falar isso. Passado 15 minutos, Eu amo é você, bom a gente Emílio. falar. Ô, Você se Zuckerman, torna você não fala, insuportável. não. Eu falo. Porque você fica
mandando vinhetinha, as pessoas colocam na minha boca. Isso é uma É. verdade. Te peço desculpa publicamente, mas a Ele piada manda foi as sua. vinhetinhas. A piada Lembra do da Lula. Mônica Você é Bergman? muito machista, Emílio. Ele manda as Você piadinhas. é machista. Lembra? Eu vou explicar. Seu machista. É verdade. Eu vou explicar. Eu assumo meus B.O.s. Eu vou explicar como é a vida. Hoje em dia, pós-verdade que vale. Então, o que vale é o que a turma fala. Eu tô aqui falando e a câmera tá aqui. Ele tá ali, ó, no segundo plano. só- E eu tô aqui conversando. Fazendo cara, escada pra você, como o Marcos Chiesa ele fez a vida manda- inteira. Ele manda a vinhetinha Você vai, quando pro você vê, convidado e eu fico com aquela sua cara de fotinha. merda. Emílio Surita, não sei o que, Exatamente não sei o Eu quê. assumo. O que eu vou Mas fazer? você sabe que eu fiquei triste? Porque É que o não foi Dani tem você. essa cara de bom moço. Mas fui eu, e aí eu é- assumo, eu assumo. Assim, o Emílio é um cara assim que não fez essa piada, fui eu. Eu assumo. Não... Jamais Catraca falaria. livre, atenção, todos esses Cotoco sites. livre. Mas até aí pediu Agora já desculpa, foi, estrago, o publicado. estrago já foi feito. É isso aí. Mas, Emílio, eu me sinto muito honrada em trabalhar com você todos os dias. É um Homenagem? honra, muito Obrigado, obrigada. Homenagem. Vai ler carta? Lê isso. carta. Sobre Quer ler uma auto-homenagem. Não, Faça quero uma homenagem. quero minha parte em dinheiro mesmo. Faça uma homenagem pra você mesmo. Não, eu prefiro minha parte em dinheiro Muito mesmo. bem. Tá começando o Pânico aqui na PAN. As mulheres da leite. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, hoje uma palestra aqui, hein? Opa. Temos aqui a presença de Carlos Aros, diretamente do jornalismo da Jovem Pan. Fala, Emílio. E a nossa bancada, porque hoje estamos recebendo aqui ele que ganhou o prêmio Templeton, que é um prêmio muito importante. É o primeiro latino-americano que ganhou esse prêmio. Tem muito livro, já ganhou Jabuti, é premiadíssimo, mas não mora mais no Brasil. Ele fez no Fantástico, você tinha um quadro muito bacana, mas estamos recebendo aqui hoje Marcelo Glazer, senhoras e senhores. Aí sim. Pega essa fera aí, galera. Aí. Fala, Glazer. Pô, muito obrigado por você estar vindo, cara. Imagina, prazer. Pô, muito legal. É muito bacana receber alguém com a sua categoria. Imagina. Hã? Vamos conversar. Não, claro, porque afinal de contas, você é um cara assim muito famoso, mas não é assim, como é que eu vou dizer, pop. Pouca gente sabe da sua importância, da sua... Como é que você resolveu? Como é que começou isso daqui? O que você queria fazer? O que você tinha vontade quando você era mais moleque? Ser cientista pop é meio complicado, né? A gente tenta, né? A gente Sim, tenta. mas então, é- mas hoje em dia, curiosamente, a molecada parece que está procurando meio filosofia, Com certeza. parece que está se transformando numa coisa assim mais popular, graças a YouTube, essas coisas. Exatamente. Então, você perguntou como que começou isso tudo, né? Adolescência complicada, perdi minha mãe quando eu tinha 6 anos, então um cara meio dark assim na adolescência, querendo respostas para grandes perguntas e tal. E começou com a religião, normalmente, né? Que é o que a gente recebe, né? Da família e tal. Mas eu fiquei meio desiludido rapidamente com ela e percebi que a ciência moderna faz perguntas que a religião já fazia milhares de anos, né? Tipo, as nossas origens, quem nós somos, o que é o tempo, para onde nós vamos, por que a gente está aqui. Então, esse tipo de pergunta mais existencial, quando você olha para ela, sob um ponto de vista científico, ela pode suprir, ela pode encher, vamos dizer assim, um vazio, entendeu? Que antes as pessoas procuravam só na religião. Então, eu meio que tracei essa trilha, tentando fazer uma ciência que não é aquela ciência de vou consertar o rádio ou fazer uma microchip mais rápida, mas é uma ciência ligada com essas grandes perguntas. As perguntas fundamentais. Isso. Que é da onde a gente vê, o que é a morte, por exemplo. Eu acho que morte é um negócio que meio que define tudo, né? Acho que é a coisa que, se explicar isso, muda completamente o conceito de todo mundo, né? Com certeza, porque afinal de contas, né, é uma das coisas que nós temos como seres humanos é a consciência que um dia a gente vai morrer, né? Sim. E essa coisa que a gente sabe meio que define a vida, né? Porque afinal de contas é aquela ideia, não vamos pegar o dia a dia, porque é no dia que a gente vive e tal, sabe lá o que vai acontecer depois, né? Então isso daí meio que define, e não só define, como inspira e inspirou e vai continuar inspirando enquanto a gente for ser de carne e osso, né? Porque tem essa conversa também. A criatividade humana. Então você olha para as artes, para a literatura, para a música, para a poesia, para a ciência, para a receita da vovó que passa de geração em geração. Isso tudo é uma maneira da gente manter a nossa permanência no mundo, entendeu? Através
dessa sabedoria que a gente tem que o tempo aqui é finito. Mas fiquei super interessado, desculpa puxar pelo seu sobrenome, já falamos que você é da comunidade judaica, e a Cabala é pura física quântica. Então eu quero saber o que você não descobriu na religião. Se você pegar a árvore da vida, tem pontos energéticos, que até de outras religiões que falam de chakra, e tudo relacionado à física. Você buscou também dentro da religião e se decepcionou com isso? Foi a fundo? Eu fui... Falou com o rabino? Fui relativamente a fundo. Eu não vou dizer que eu sou um experto em cabala ou coisas do gênero, né? Mas eu fui mais para as religiões da Ásia. Então, eu estudei bastante taoísmo, budismo e tal, que é uma coisa que, de uma certa forma, até pratico hoje em dia. É mais leve também, né? É bem mais light e não tem aquela hierarquia meio violenta. Então, na verdade, quando você falou do judaísmo, né? Quando eu cresci, cara, minha família judia conservadora e tal, eu tinha medo do meu rabino, entendeu? O cara era meio assustador, assim, era um cara da Polônia, sempre vestido de preto e tal, então ele não inspirava, assim, vamos dizer, aquele carinho, aquela coisa do mentor, sabe, espiritual. O cara meio que... Se é assim que a gente tem que falar com Deus, eu prefiro descobrir outros caminhos. Nós temos bons rabinos para te aconselhar. Davi Weitman mudou tudo. Isso daí a gente está falando de 50 anos, 45 anos, né? Hoje em dia é tudo mais light e tal. Você acha que o problema da religião é o lance da hierarquia, não? O problema da religião organizada é o lance da hierarquia e do dogmatismo, né? Da ideia de que a minha religião, o meu Deus é o Deus. Isso daí pra mim é uma loucura, né? Você parar pra pensar, existem milhares de deuses pelo mundo, né? As culturas, você vai pra Amazônia, tem um monte de deuses, você vai pra Nova Zelândia, tem outros. Então, quer dizer, o que me incomoda muito, entendeu? É essa arrogância de achar que esse é o livro, entendeu, que foi escrito por alguma divindade e é nesse livro que eu acredito. E quem não acredita nesse livro não faz parte da minha tribo e, portanto, é meu inimigo, né? Não é nem questão de... E isso, para mim, é um grande problema. Você mencionou essa história, né, da morte, o Emílio falou da morte e tal. Esse contador regressivo é um norte também para a ciência. Hoje a gente vive mais graças a muitas tentativas de fazer com que tivéssemos vida eterna, né? Como é que você vê essa história do cientista que quer a todo custo buscar combater todos esses males e etc? Isso é um dos meus temas favoritos. Você sabe, esse ano faz 200 anos do Frankenstein, né? Que a Mary Shelley publicou o Frankenstein, que é um livro que quase ninguém leu, todo mundo vê o filme, né? Sim. Mas no livro, a história é muito mais interessante do que no filme. Porque no livro, o doutor lá faz o monstro, né? Realmente feito de cadáveres e tal. E o monstro não era um idiota que indo atrás das pessoas. Ele era um gênio. Falava muitas línguas, o cara era um gênio. E o que ele pediu pro criador? Ele pediu uma companheira. O homem imitando Deus, né? Deus fez o Adão, Eva, etc. Aquela ideia. E quando o Victor Frankenstein entendeu que se ele criasse uma companheira, ele ia criar uma raça sobre-humana que ia sobrepujar a humanidade, ele falou, não dá. E aí é que vem a tensão toda do filme, né? Então, essa história do Frankenstein, para mim, é um conto caucionário, assim, essencial, porque mostra o quê? Quais são os limites, vamos dizer, do abuso humano, né? Até onde a gente pode puxar o conhecimento científico e quais são os valores morais e éticos que vão com isso. E hoje a gente tá revisitando essa história toda, né, cara? Porque com a engenharia genética... Lá na China, né, fizeram o bebê. Pois é. Perigoso, né? Perigoso. Mas você acha que o homem, com a curiosidade nossa, essa curiosidade felina, humana, de ter essa curiosidade, você acha que isso não vai ser uma coisa, não tem jeito? Esse tipo de avanço da ciência é uma caixa de Pandora, cara, não tem jeito. Isso daí é sempre verdade. Quando você faz alguma descoberta em ciência, você não tem como voltar atrás, porque você pode até falar, aqui no Brasil não vai ter o uso de células-tronco. Dane-se, vai para a Inglaterra, onde tem uso de células-tronco. Então, não é... Então, se você tem uma legislação local de algum país que fala não pode, outros vão poder, entendeu? Então, quando sai a tecnologia, não tem jeito. Por isso tem essa preocupação toda com energia nuclear e o uso no Irã, Coreia do Norte, etc. Porque a tecnologia já existe em algum lugar, entendeu? E mesmo hoje com os dados, né? Hoje a possibilidade de você medir absolutamente tudo que está no corpo da pessoa e conseguir gerar informação a respeito daquilo, também é muito poder, dizem, concentrado na mão de poucos, né? As grandes corporações, etc. E isso pode, em alguma medida,
se tornar uma arma contra a própria sociedade que usa. Tem também essas teorias a respeito dos dados, fala de Big Data, né, o Analytics, etc. A gente está perdendo o controle sobre quem nós somos, né? Nesse livro aí, o Caldeirão Azul tem um ensaio que eu chamo de Bem-vindos à Era da Transcendência Digital, que é exatamente essa ideia aí. Se hoje tudo é informação, a gente é informação, você é informação. Todo mundo aqui tem, em princípio, pode ser decodificado, entendeu? Em zeros e uns, né? Quais são as suas moléculas, as suas memórias, etc. Isso aí é meio ficção científica ainda, entendeu? Mas, em princípio, se você é informação, entendeu? Você pode entrar numa chip e passar de computador para computador, entendeu? Toda essa história de morte, corpo, por isso que eu falei no início do negócio, enquanto a gente tiver corpo, você vira imortal digitalmente, né? Pelo menos até, se você fizer um backup, né? Tem que fazer backup, senão você morre até no digital. Mas o ponto é que esse tipo de ficção é exatamente o mesmo tipo de ficção do Frankenstein. Exato. Entendeu? Biohacking, né? No Vale do Silício, os caras estão hackeando sua célula e é um tema muito louco, né, cara? Já é uma discussão em relação a isso também, não? Você aborda nisso no livro também? Biohacking não, mas eu abordo com certeza a evolução da engenharia genética, o CRISPR e essa questão da inteligência artificial e até que ponto a gente pode simular o cérebro humano, tudo isso daí. Na quarta parte eu falo sobre o futuro da humanidade. Até porque esse tipo de pergunta é o seguinte: quem que a gente vai ser se a gente começa pela primeira vez na história da vida na Terra a manipular o genoma humano? Esse negócio de desenhar um baby, esse negócio chama de Frankenbaby, né? Isso não é uma mentira, isso não é, vai acontecer. Não, já está acontecendo, já pode acontecer. Mas você acha que isso pode dar ruim? Tipo, cara, o que acontece nos filmes, assim, tipo... porque, assim, quando clonaram... Porque sai um jacaré. sei lá. Pode vir. Quando clonaram a ovelha lá, a Dolly, o pessoal falou, ih, não mexe com isso não, que isso aí pode dar ruim. Você acha que pode acontecer alguma coisa, sei lá, de proporções aí bizarras e grotescas com essa manipulação aí, não? Você pode, com certeza. Você vai poder desenhar seres. Criar diferentes. Da novas forma que vidas. você quiser. Você pode misturar, entendeu? Essa coisa do coelho que é fosforescente, entendeu? Ou sei lá o que. Ou super soldados. Um cara que nasceu com uma biluguinha pequenininha. Exatamente. É uma coisa maior. Isso é bom. Você já nasceu, vinheteiro, você já nasceu, velho. Aí já acaba com 99% de problema dos homens. Exatamente. 99%. Pelo menos não receberemos mais spam. Claro, E aí acaba. começam os das mulheres. A pega sua, mas tá mais na inteligência artificial, né? Da máquina ter sentimentos, né? Que ela já tem, consegue cuidar de idosos, já tá meio que reconhecendo, Pois é. né? Isso é uma doideira. Teve uma história semana passada que ficou popular lá nos Estados Unidos de uma empresa lá de Boston que fez um robô de estimação como uma experiência e deu para uma família que tinha 2 crianças e tal. Só que eles não contaram para a família que o robô, depois de 6 meses, morria. E as crianças, ficaram chocadas e em luto, entendeu? Porque morreu o amiguinho delas. Porque o ser humano tem esse jeito, né, de humanizar tudo, né? A gente humaniza cachorro, etc. e tal, e certamente humaniza os robôs, né? Isso é uma coisa que vem da gente. E quanto mais humanos os robôs forem, mais fácil essa humanização, né? Pois não. Vocês estavam falando de clonar, de características. E se clonar e fizer todo mundo igual, será que o mundo não será melhor? Uma China. Se todo mundo... Chato. Lógico, a gente não vai precisar brigar, discutir, falar palavrão. Mas você briga pela aparência dos outros? Não, Nunca vi alguém brigar por isso. as pessoas com o mesmo rosto teriam mais facilidade de se reproduzir, né? As pessoas mais feias não conseguem. Ele tá usando tudo em prol dele. Ele quer melhorar a vida dele, a biluga dele, a aparência dele. Ele quer. Com isso, Vinheteiro. Eu não sei, eu acho que pra mim a diversidade é a coisa mais emocionante e interessante na humanidade, entendeu? Eu acho que se fosse todo mundo igual, a gente não precisava nem mais viver, porque não ia ter a menor graça a vida. Muito chato. Até entre os robôs existe essa diversidade, né? Tanto é que cada empresa cria uma persona diferente para que cada um deles tenha uma personalidade e uma figura para você poder se identificar com ela, para você poder se relacionar. A Siri não é igual ao Google Assistant, que não é igual aos robôs já quase
humanizados do Japão. Tem robôs que têm expressões humanas, tristeza, alegria. Você gosta, né, Aros? Você pira nisso, Os né? robôs? Isso aqui é um nerd. Ele... Não, mas ele manja. E o Watson, Não, mas cara? deixa eu falar. Posso fazer uma pergunta? Peraí, Previsível, só um né? pouquinho. Mas a gente tem. Mas eu acho que isso nunca vai tirar da gente. E o mais legal que existe da gente, como seres que estamos aqui, é cada um saber que ninguém é igual. A gente sabe como a gente é com as nossas coisas legais e com as coisas ruins. A gente tem a maldade dentro da gente. A gente sabe como humilhar o outro, como ferrar o outro. O bem e o mal, ele tá dentro da gente. E a gente vê a divindade no planeta. Isso é que é um negócio que deixa a gente encantado, quer ver o divino, que é coisa que a gente não consegue fazer. São as coisas bonitas. Quando você olha assim, você fala, meu, como isso é legal. Isso é um negócio que não tem explicação. Pode botar máquina pra fazer, porque faz parte, acho que, sei lá o que é, a sinapse, a nossa história. É uma confusão, né? Acho que é mais confuso entender a gente mesmo do que entender o universo. Ah, com certeza. Acho que nada é mais complexo do que o cérebro humano. Por isso que você foi malandrinho e colocou essa coisa que onde chega na questão mesmo, não tem uma explicação, né? Exatamente. Mas isso é ótimo. Isso aqui é uma coisa interessante. Você poder entender que nem toda pergunta precisa ter resposta. Boa. É uma coisa muito legal, porque a tendência das pessoas, não, a gente tem que ter todas as respostas. E não, cara, é justamente essa coisa do não saber, essa dúvida que perene, né? Que a gente perguntas que a gente não... Algumas perguntas a gente nunca vai conseguir responder. Tem algumas perguntas que parecem simples, nem são tão simples assim. E isso daí não é uma derrota da racionalidade humana, entendeu? Da ciência, da filosofia, não. Isso daí é que faz a gente continuar tentando. Você não perde a graça a vida. Sim. Exatamente. É igual um jogo ter a zero no resposta. videogame, você Boa. não tem mais Mas nada é pra fazer. muito desagradável. Ô, Marcelo. Tá muito raso o pato ou o papo? Não, tá demais. Eu já Marcelo. peço desculpa já, porque... De antemão, De antemão a gente eu já peço pede- perdão, porque Marcelo, é onde eu consigo. eu queria te perguntar como um cientista ganhou um prêmio que é praticamente um Nobel da espiritualidade. Como é que isso aconteceu? Então. Sendo você um cientista, Boa, porque boa. esse prêmio já foi dado para Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, e você é o primeiro latino-americano a receber esse prêmio. Então, como que é isso, o fato de você ser cientista, mas esse prêmio ser relacionado à espiritualidade? Ótimo. É porque é o seguinte, a mídia aqui no Brasil meio que divulgou mais os líderes religiosos que ganharam esse prêmio, né? Mas não são só líderes religiosos. Tem 43 pessoas que já ganharam esse prêmio, né? A Mãe Teresa, né? Foi a primeira e tal. Mas tem uns 8 ou 9 cientistas que já ganharam esse prêmio. Então eu não sou o primeiro, eu sou o primeiro latino-americano e tal. Então qual é a desse prêmio? Esse prêmio não é sobre os líderes religiosos e tal, que são famosos e tal. São pessoas que avançam de alguma forma a espiritualidade da humanidade. Entendeu? De alguma forma, através do seu trabalho... Obviamente, essas pessoas todas aí, Dalai Lama, Desmond Tutu, Billy Graham, esses caras todos. Mas sabe quem já ganhou esse prêmio? O Alexander Solzhenitsyn. Sim. O cara que escreveu o Arquipélago Gulag, que sobreviveu lá na Sibéria. E vários outros intelectuais e filósofos, alguns, a maioria deles ligados sim com religião, porque essa fundação é uma religião, ela vem são cristãos, né? Então tem uma coisa assim. Mas... O ponto é, então, como que um cientista ganha isso? Porque muito do meu trabalho, fora os meus trabalhos mais técnicos de física e cosmologia, não sei o quê, são nos meus livros e séries. Eu falo muito justamente dessa coisa que o Emílio tocou, que é essa coisa a capacidade de maravilhamento do ser humano, entendeu? Essa coisa da gente se apegar e precisar do mistério. Entendeu? E assim, eu mostro que, nos argumentos que eu desenvolvi através dos anos, eu mostro que a ciência... é um modo da gente abordar o que a gente não conhece, esse desconhecido. Refletir sobre a nossa existência? Por exemplo, essa é uma coisa mais... A origem do universo, a origem da vida, o que é o consciente humano. Isso são perguntas que são perguntas da ciência. Perfeito. Mas, agora, né? Da espiritualidade também. A gente está buscando essas mesmas respostas. Isso. Talvez essa é até a discussão entre a ciência e a religião. Você mencionou, é difícil ser cientista e pop. Tem alguns exemplos disso, e o fato de você ter recebido o prêmio comprova isso também, porque você falou dos trabalhos técnicos, das séries, mas parte do teu trabalho também dedicado a escrever em jornais e a produzir para mídia é também desmistificar um pouco a ciência como algo inalcançável
e mostrar que ela tá no nosso dia a dia. Talvez usando a religião e reflexões mais filosóficas como caminho. Mas quando é que você descobriu que isso era importante e que você começou a fazer isso de maneira consciente? Pois é, então, foi meio em 1994, voltando ao tempo aí, eu ganhei um prêmio do Clinton, da Casa Branca, que foi um prêmio que teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eu apareci, porque eu já era professor lá nos Estados Unidos e tal. Aí o cara do Fantástico veio me entrevistar lá na minha universidade, aí apareceu quem é esse brasileiro e tal. E aí, nessa época, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, chamado A Dança do Universo, que eu lancei em 96, e o livro meio que explodiu aqui no Brasil, entendeu? Virou um super best-seller e tal. E nesse momento, o Matinas Suzuki, que era um dos editores lá da Folha, me convidou para escrever para a Folha. Daí comecei, entendeu? E aí a coisa foi meio que explodindo para frente, né? Daí o Jabuti, série no Fantástico e tal. Então eu percebi primeiro que não é todo cientista que pode ou deve fazer essa divulgação científica, mas eu conseguia fazer isso porque a minha atitude essencial é de igualdade. Entendeu? Eu detesto arrogância, principalmente arrogância acadêmica, eu acho assim péssimo, entendeu? Então você adequar a tua conversa para as pessoas que estão te ouvindo é fundamental, né? Então eu meio que tento fazer isso e para criança, adolescente ou pessoas de todas as idades e tal. E falava sobre gente ali no fim de tudo, né? Gente e as questões que todo mundo quer saber, né, cara? Essas questões aí que eu falei, né? São questões que, pô, você abre qualquer texto religioso, não interessa qual religião, vai ter alguma menção à origem do mundo, ao fim do mundo e o que é espírito, e da onde veio o homem, os animais, não sei o quê, né? Tem sempre uma história de criação do mundo, né? Então eu meio que fui entrando por aí e percebi que essa prática da ciência que lida com esse flerte com o mistério é essencialmente espiritual. É uma coisa que o Einstein meio que já falava também de uma outra forma. Então é através dessa conexão entre essa busca por significado, usando a linguagem da ciência, mas abraçando o mistério com M maiúsculo, que levou o pessoal do... Porque a origem do universo vocês já descobriram. Não. Então, mas eu tava vendo uma entrevista sua. Mais ou menos. Mas você não entende, Emílio. Quem entende é o Marcelo. Tá. Eu tava vendo, Marcelo, uma entrevista sua que você tava falando se o universo seria eterno, ou seja, que ele existiu desde sempre. Isso. E você disse que não, que ele teve data, a gente sabe o aniversário, e de quando o universo teria nascido. Então, se ele nasceu, ele também vai morrer. Tomara que não. Sim, tem mortes diferentes. Não mas é? sim. E outra coisa que me intrigou muito, então, a gente não sabe a origem do universo, eu achei que a gente soubesse. Isso, e outra coisa que você falou que eu achei super curioso, que eu não sabia, é que o presente não existe, que a gente sempre tá no passado. Ai, meu Deus, Sério? desespero. É. Como assim? Que ano? Cara, Como tipo, assim, de ano volta pro passado? futuro. O tempo, você diz? É, sim, a Não, velocidade olha só, da luz. Isso é fácil de entender pra caramba. Você tem a velocidade da luz, que é a velocidade... Então vocês estão me vendo aqui porque a luz está batendo no meu Sim. corpo e está indo pro teu olho. Mesmo que a velocidade da luz seja muito rápida, ela não é infinitamente rápida. Demora para a luz ir da minha testa para o teu olho. 1 bilionésimo de segundo. Tá? Sim. Então você não está me vendo agora, você está me vendo a 1 bilionésimo de segundo atrás. Sim. Então toda a informação que a gente recebe, que depende desse caminho da luz, vem. Então não existe o presente. Entendeu? Tem um Tudo delay. isso aí a gente constrói. O tempo é maleável, né? O tempo tempo ele... A gente vê, o cérebro humano pega essa informação toda, sintetiza, entendeu? E cria essa ideia do presente. Né? Mas é uma fabricação da nossa cabeça, entendeu? O presente, de uma forma, não existe mesmo. Porque o que é presente? Ah, passou. Não existe, entendeu? É um ponto sem duração no tempo, entendeu? Então, que papo é esse? Então você tem o que você lembra do passado e o que você espera do futuro. E tem pessoas que são mais devagar que outras, né? Que Porra, devem Tem viver gente que tá mais em no 800 passado. ainda. É. Mas você quebrou a espiritualidade agora, porque o que fala é pra viver o presente o tempo inteiro, viver o agora, até no mas hinduísmo, essa no coisa, budismo. né? Eu sei, Não é? você estar Viva o presente agora. no momento e tal. Isso. Mas Então é um o momento... futuro. Sim. É pra viver o futuro. pra viver o futuro.
Viva o Quebrando agora. a nossa cabeça agora. 10 regras pra viver Isso, o agora. viva Não, o momento. o Pô, não é futuro. mindfulness, você não faz a meditação na tua espiritualidade, então zerar os pensamentos pra estar presente. Caraca, agora você quebrou meu cérebro. Não, mas isso cara. é... Porra. Então, mas isso aí é só na Índia. Não. Os caras- Não, O quê? Deveria Não, ser, não, não. Deveria ser. Não, essa universal. pega espiritual de se desligar, isso aí é um trabalho danado, né? Sim. Que são outras culturas que têm essa de respiração. Mas de... tem muito aqui. Mas Não, é aqui que já não ganhou tem. escala global. isso aí. Já sim, Eu tá bem faço popular. meditação. Eu Tá acho que todo as mundo. pessoas A dizem Liliane que... que trabalha com isso. Meditação guiada já tem. Não, Mas as pessoas dizem que se desligaram, mas não, Não, se YouTube. desligaram. Tem Elas no YouTube. mentem. Tem Se isso desliga- também. Elas tentam. se Ou desliga. elas acham que... Mas se precisa. Não, se desliga com o difícil desligar. Facebook. Dá uma respirada. Põe no modo avião e volta pro Instagram. Dá um rápido. F5. Hã? Adulterou tudo. Claro. Você faz meditação guiada no YouTube. Aí entra um iFood do nada. Ô Marcelo, você acha que tem muito da ciência nas religiões, né? Tem, de alguma forma, E- né? Quer dizer, tem que tomar cuidado com esse tipo de asserção, né? Assim, porque... Eu digo isso porque eu vi você falando se a natureza é considerada uma forma de religião, assim, que você é bem religioso e tal, e religiões africanas mexem muito com isso, com a manipulação da energia da natureza e tudo mais, e aqui no Brasil, afro-brasileiras, como a Umbanda, faz uso de ervas, banhos e tudo mais. Isso aí Rituais. isso é uma manipulação. Seria uma manipulação científica para que você misture as energias ali, não? Eu acho que toda essa sabedoria aí que você está falando, certamente é científica, entendeu? É só um outro tipo de fazer ciência. Então, por exemplo, a ideia de curas através de ervas. Você vai para o Amazonas, tem toda uma farmácia ali, entendeu? Que os caras fazem tudo com aquilo. E por que não chamar isso de uma ciência? É simplesmente alternativa à ciência ocidental, que é aquela que a gente vai e toma dose de radiação, não sei o que e tal, mas não deixa de ser um esforço, uma maneira do ser humano lidar com a doença, com os problemas espirituais, né? Porque tem de tudo, né? Então eu acho que sim. Várias religiões. Antroposofia é puro isso. Ele pega o equilíbrio, vibrações do floral e o caramba. É tudo relacionado a isso. A ciência junto com a religião. Então acho que a ciência está aprendendo cada vez mais com isso, né? Tem toda uma farmacologia aí que está aprendendo com essas antigas tradições medicinais aí das várias tribos do Amazonas e de outros lugares do mundo, da África também, que você falou, né? E por que não? Né? O problema é que as grandes empresas de farmacêuticas vão explorar isso, né, cara? Porque eles vão usar essas ervas todas aí e não vão dar nenhuma royalty para as tribos que desenvolveram esses tratamentos, que sabem onde estão as ervas e tal. Esse é um problema. Agora, isso está acontecendo, a biofarma. Sim, Isso. Eu tava falando tem um pouco de ciência na religião, tem um pouco de religião na ciência. Ainda é um tabu muito grande misturar essas duas coisas. Você sofre de algum modo... preconceito não é a palavra, mas já foi hostilizado por colegas por fazer essas associações e por defender que esses dois universos podem coexistir. Como é que é essa história para você? Olha, eu acho que hostilizado por colegas, não. Porque a verdade é que existem muitos cientistas que são pessoas religiosas e cientistas de altíssimo nível. Então, por exemplo, o cara que é o diretor da National Institute for Health, Instituto Nacional da Saúde nos Estados Unidos, que é assim, tem dinheiro pra caramba. Toda pesquisa em medicina, o cara é cristão, assim, declarado, entendeu? E não vê nenhum conflito entre a ciência dele e a fé dele, né? Então, eu acho que se eu começar... Sabe quem reclamou comigo? São os ateus. Ah, é? Os ateus radicais é que reclamaram comigo, porque eu fiz uma crítica ao ateísmo radical que meio que pegou no calo deles. É mais ou menos a seguinte, cara. O que é ateísmo, né? Vamos falar um segundo sobre isso, Ateísmo tá? é a não existência de Deus, né? Mas A pessoa que não acredita em Deus. É a pessoa que não acredita em Deus, mas que faz uma... fala Afirmação. assim, pois é. É veemente. Eu não acredito, ponto final. Ponto. Aí você olha para um cientista e fala assim, mas qual é a evidência disso aí? Ah, não, porque a gente não tem nenhuma prova, não tem nenhum sinal de que existe Deus. Mas o Carl Sagan dizia que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Boa. O fato da gente não ter
uma prova definitiva, não significa que não exista uma prova definitiva. Você sabe lá, né? A gente conhece pouco sobre o que acontece, né? Então, pra mim, essa posição... Esse é o ateísmo mais radical, entendeu? Richard Dawkins, esses caras aí que escreveram o livro Deus, o Delírio. Então, os caras acham que quem acredita em Deus é um idiota ou maluco, né? Só acredita quando o avião tá caindo. A gente reza muito. Aí que Pedir um negócio. Muito bem, eu vou fazer um pequeno bloco. Mande a sua pergunta. Hoje vai ter o lançamento do livro. Tá aqui, ó, o Caldeirão Azul, do Marcelo. Vai ser aqui no espaço Unibis, em São Paulo. O evento seguido de sessão de autógrafos. Parece que está já sold out às 7h30 da noite. Mas vá lá, faça a fila, quem sabe ele põe uma mesinha lá fora, autografe o livro, no espaço Unibis. Onde é o espaço Unibis, ô Paulinha? Perto da doutora Arnaldo. Próximo ao... Oscar Freire, 2.500. Oscar Freire. Isso. Tá, Tem o beleza. Instagram dele também, Emílio. Próximo ao metrô. O Instagram, qual é o Instagram? É Glazer Oficial. Com 2 Fs. Com 2 Fs. Dos Estados Unidos. Official. É Official. Porque já tinha um monte, quando finalmente me convenceram a abrir uma conta do Instagram, eu fui ver, já tinha um monte de Marcelo Glazer. Eu falei, cara, poxa, aí eu tive que inventar um outro nome. Muito bem. É Glazer Oficial com 2 Fs. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta. Hoje presença encantadora e ilustre nesse programa. Marcelo Glazer está aqui com a gente, brasileiro. Ele ganhou recentemente o prêmio Templeton, que é considerado um prêmio muito importante que existe. Não seria bem da espiritualidade, mas para dar uma traduzida, seriam pessoas que colaboram com o avanço do pensamento da galera, digamos assim, certo? Não é um prêmio científico, mas também não é um prêmio só de espiritualidade. E esse livro aqui, o trabalho dele, tá aqui, ó, ele tá lançando hoje aqui o Caldeirão Azul, da editora Record. Um abraço, Andreasa. Um abraço pra Andreasa, você. pediu tomar Obrigada, Andreasa. Tomaram um chopp no Leblon pra dar uma acalmada no Andreasa, tá muito nervoso. Tá. Hoje o Marcelo vai estar lançando aqui no Espaço Unibis, em São Paulo. Já sei que o evento vai ser já está sendo muito procurado, mas tenta chegar lá às 7h30 da noite, hoje dia 10, no Espaço Unibis, a sessão de autógrafos. O Instagram do Glazer, para você que quiser conversar com ele, é Glazer Oficial com 2 Fs. E tá aqui, ó. O livro, vou dar uma lida na oreba para você. São ensaios que é o fruto de uma reflexão de Marcelo Glazer sobre as questões que considera mais relevantes do momento, que é mais ou menos o que todo mundo está falando. A nossa relação com o planeta e com as suas criaturas, ou seja, o meio ambiente, que está sendo, o mundo inteiro fala isso, os membros da sociedade em que vivemos, são essas tretas que temos, e a tecnologia, que está transformando com uma velocidade que a gente também não consegue entender. Então, o livro, para eu dar uma traduzida bem boa pra vocês, que eu sou um gênio, evidentemente. Não mais que ele, né, Emílio? São gênios que estão em 3 palavras, já definimos o livro, e você passe e compre muito, porque é muito bacana. E o legal é que não é que nem aqueles livros lá de autoajuda. Não, aqueles livros do Harari, que é um puta livro. Do Harari é gigante, né? Assim. 21 dicas por Você semana. gosta O Harari faz... Harari? É bom, pô. O Harari, Homo Deus. Mas o livro dele, ó, beleza pra ler, ó. O Harari você fica 10... Podia ter umas 200 páginas a menos. Aquele Você não quis Jordan Peterson. Jordan Peterson também é uns livros... 12 leis para... Muito. Olha, e aquele Sapiens, meu. Posso fazer uma pergunta? Então é um livro que você deve ter aí, ó. Aproveita agora, tem férias e tal, pra você dar uma lida. Deve ser muito interessante o livro aqui do... E tem um negócio que chama livraria que vende essas coisas. Isso. E tem pela internet. Você vai Melhor lá, coisa. tem um monte de Internet livro, é bem também legal compra. quando você vai. Posso fazer Vamos falar uma pergunta? coisa, falando agora sério. A gente pensa o seguinte, né? Quando veio rede social, que era http, que era rede de computadores e tal, aquilo deixou a gente encantada, porque falou, nossa, que coisa bacana, o conhecimento agora pode ser trocado entre as pessoas, o mundo inteiro vai estar conectado. E aí, de repente, eu que sou um cara que tinha que ir na Barça, qualquer assunto... enciclopédia. Puta, era chato, gente, era uma Barça, assim, era um monte de volume, você tinha que ir lá buscar e ler para entender... E não tinha qualquer coisa, não. É. Tinha muita coisa. Aí, hoje em dia, você vai no Google e você tem informação boa também. Só que os caras inventaram o negócio de terra plana. E aí eu comecei a assistir
a Terra plana. Ixi, olha lá. Aí você Se já converteu. começa a duvidar um pouco da inteligência das pessoas, né? Por que você acha que isso acontece? Onde é que estão? São malucos? Primeiro, a Terra é plana, Marcelo? Claro que não. Óbvio que não. Sabe, um cara chamado Eratóstenes, no século III a.C., já tinha demonstrado que não só a Terra era curva, como dava para calcular o tamanho da Terra em relação ao Sol e à Lua, 2.300 anos atrás. Caraca. Então não é uma coisa que a gente não sabia, né? Esse negócio que na Idade Média achavam que Sim. a Terra era plana é uma grande besteira, né? Então para mim, quer dizer, eu não sei se esses caras são sérios ou se eles estão fazendo uma espécie de movimento de resistência anárquica justamente ao controle da informação e que hoje em dia a gente vive, né? Hoje em dia a gente quase não é mais dono da gente, né? Porque quando você entra para comprar alguma coisa na internet, imediatamente você é classificado como essa pessoa gosta disso, então começa a chover anúncio desse teu produto, ou quando você entra num grupo de discussão, eu gosto de caçar, só para dar um exemplo. Daqui a 3 interações você vai estar num grupo de extrema direita, radical pra cacete, entendeu? Então existe esse efeito de afunilamento em que as pessoas meio que perdem o poder de quem elas são, ficam meio manipuladas por essa informação toda. E eu acho que esses caras, se eles realmente... Eu tô dando o benefício da dúvida para eles. Sim, Não muito é benefício. possível que um cara no século XXI possa ter uma crença tão idiota de achar que a Terra... A única coisa que a única coisa que você pode... Por exemplo, você vai na praia, entendeu? Você olha pro horizonte, você vê um navio se aproximando lá do horizonte, você vai ver o mastro do navio antes do casco do navio. Portanto, a Terra não é plana. O Galileu já tinha falado isso também em 1600. Ou você pega a sua cabeça assim e faz com a mão, você vai ver o dedo mindinho antes, entendeu? Do que o resto da mão. Então esse negócio não pode ser sério. Então a única coisa que eu posso acreditar é que isso, aliado a outros movimentos mais perigosos de que ameaçam a credibilidade da ciência. Porque a Terra plana é engraçado quase, né? Mas antivacina não, porque mata a criança. Entendeu? E, aliás, as comunidades ortodoxas lá em Brooklyn tá tendo uma epidemia de sarampo que morreu um monte de gente, dos judeus ortodoxos, resolveram não dar, entendeu? Então, ou o problema do aquecimento global também, não, os cientistas estão inventando esse negócio. Então, esse tipo de ameaça à credibilidade científica é muito mais sério. E o problema, você falou que no Google você tem as informações boas, mas também tem um monte de besteira. Marcelo. Bom, você citou Galileu e o Galileu deu uma afinada para a igreja na Inquisição, né? E ele estava nessa discussão. Você falou dos ateus também e não tem como não te perguntar como você define Deus, porque a gente quer saber como o cientista coloca essa imagem divina para nós. Pois é, quer dizer, um cientista, né? Porque tem de tudo, né? Lógico. Tem muçulmano, tem budista, tem Várias religiões, um ligado à natureza, é. outro a um monoteísmo. Então, a minha posição oficial com relação à pergunta é eu sou um agnóstico, eu não sou um ateu, entendeu? Então, a ideia do agnóstico é o cara que diz o seguinte, olha, eu não tenho nenhuma evidência que prove que existe uma divindade no mundo, qualquer que seja, mas, por outro lado, eu não vou radicalizar e dizer que não existe de jeito nenhum, porque eu, como cientista, sei que a gente conhece muito pouco do mundo. Você não é nem Bolsonaro nem Lula livre, você tá no meio. É um PSDB em cima do muro. Em cima do muro, um isentão. Eu certamente não sou Bolsonaro. Eu sou agnóstico, tô ali olhando para um lado, olhando Tem pro muita outro. pergunta chegando É que nem pra ele os 10 mandamentos são as 10 sugestões. Isso. Que nem sinal fechado no Rio de Do Janeiro. coach, é o líder do coach. As 10 sugestões é o livro sagrado. Tem muita pergunta. Esse Deus é bom, hein? Esse Deus à la carte, a gente Deus à la gosta. carte. Uma referência. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marcelo, que Pois está não, chegando Paulinho. muita pergunta pela internet. Puta, lá vem. Perguntando, eu vou fazer a da Sueli Colonna. Se diante do infinito das galáxias existentes, se você, como cientista, acredita em vida extraterrestre. E aí, eu sei que no seu livro você fala um pouquinho disso também, de quais, se você acha que existe, de quais lições de sobrevivência os ETs te ensinaram. Ah, que ótimo. Tem um ensaio que se chama, eu acho que ela viu isso, hein? Porque tem um ensaio que fala o que a gente aprende com os ETs, né? Porque a ideia é a seguinte, né? Nós somos uma civilização meio parasítica, né? A gente está aqui no planeta Terra, a gente extrai o que a gente pode do planeta Terra para se espalhar pelo planeta inteiro, né? Então a questão é subsistência. Até quanto tempo a gente vai poder sobreviver nesse planeta com esse tipo de atitude de exploração abusiva, né? Então,
suponha que existam outras civilizações inteligentes na galáxia, na nossa galáxia, né? Que é uma possibilidade remota, mas não impossível. E é muito provável que, se elas existem há muito mais tempo do que a gente. Porque o Sol é uma estrela relativamente nova, a vida inteligente na Terra só tem 200 mil anos, não é nada, comparado com os 4 bilhões e meio de anos da Terra. A gente acabou de chegar, entendeu? Se você pegar a história da Terra e transformar em 24 horas, a espécie humana chegou alguns segundos antes da meia-noite. Tipo, a gente acabou de chegar. Então, a questão é, se existem outras civilizações inteligentes que desenvolveram tecnologia, etc. e tal, como é que elas sobrevivem de uma forma autossustentável, né? E a gente, obviamente, não sabe, mas uma das coisas que a gente sabe, e isso é o ponto que eu exploro aí num desses ensaios do livro, é que você tem que entender que, primeiro, a raridade do planeta que pode sustentar um tipo de vida complexa, não só como a nossa, como de todos os outros animais, né, multicelulares e tal, que certamente não vai ser uma coisa muito comum. Eu até inventei uma doutrina aí, que também eu acho que faz parte do prêmio, chamado humanocentrismo. Que a ideia é a seguinte, que a gente aprende na escola, né, que quanto mais a gente sabe sobre o universo, menos importante a gente vai ficando, né? A gente era o centro antes do Copérnico, né? Sim. Aí depois vira um planeta, mas o Sol ainda era o centro, mas o Sol é só uma estrela e tem 300 bilhões de estrelas na Via Láctea, e a Via Láctea também é só uma galáxia, tem mais não sei quantos bilhões de outras, eu até sei, 200 bilhões de outras no universo. Então a gente, quanto mais vai aprendendo, menos importante a gente vai ficando. Isso daí meio que gerou uma crise espiritual na humanidade, né? Que a ciência meio que roubou Deus das pessoas, né? Ou roubou essa âncora religiosa que as pessoas tinham e ofereceu muito pouco em termos de espiritualidade para as pessoas, né? Inclusive essa indignação de ser humano que não vale nada no universo, vamos dizer assim, como um todo. Então, o cachorrinho é o cocô vale do cavalo mais, bandido, né? Tipo assim, e eventualmente o que eu falo? Não, cara, não é nada disso. Eu tento reverter essa história e aí que mostra o seguinte, não, olha só, quando a gente olha para os outros planetas do nosso sistema solar e de outros que hoje em dia a gente já pode entender mais ou menos as propriedades deles, a gente vê que a Terra é um planeta incrivelmente raro, a vida na Terra é extremamente rara, a trajetória da vida na Terra, né, 3 bilhões e meio de anos, é muito mais rara ainda, e a existência de uma espécie inteligente, porra, mais é uma rara coincidência muito foda. E a gente ainda questiona, né, o inteligente. A gente tá aqui agora trocando ideia, as pessoas ouvindo. A coincidência foi muito... É um fato muito raro. Mas, ok, é tudo muito improvável, tudo muito raro. Mas existe ou não ET? Ninguém sabe a resposta para isso, né? E se você olhar de uma forma mais fria e racional, você fala, as leis da física e da química são as mesmas no universo inteiro, isso a gente sabe. E tem trilhões de planetas só na nossa galáxia. Então a probabilidade de que existe vida em algum outro lugar é muito grande. É grande, entendeu? Agora, a vida, se existir, provavelmente vai ser simples. O que é incrível na história da gente aqui, é por isso que eu chamo de humanocentrismo, resgatando a importância da humanidade, cara, é que a gente está aqui por contingência. Você falou em coincidências, são contingências. Então, por exemplo, o asteroide que matou os dinossauros, 65 milhões de anos atrás, caiu lá uma pedra de 10 quilômetros de diâmetro na península de Yucatán e mudou completamente o planeta Terra. Você fala, como que uma pedra de 10 quilômetros pode mudar um planeta? Se você calcular a energia do impacto de colisão desse asteroide, ele é igual a mais ou menos o seguinte, atenção, hein? Você detonar todas as bombas de hidrogênio que existiam no alto da Guerra Fria e multiplicar a energia dessas detonações, milhares e milhares e milhares, multiplicar por 500 mil, essa foi a energia do impacto. Então, o que aconteceu? Quando aquela coisa caiu, cara, mudou completamente o clima da Terra, os dinossauros, sangue frio, morreram. E os mamíferos, que na época eram pequenininhos, insignificantes, não tinham mais aquela predação toda e foram evoluindo. Então, se não tivesse acontecido, esse é o ponto, se não tivesse acontecido aquele impacto, a gente não ia estar aqui. É muito louco. Precisa de Precisa de muito Deus. Ou a gente seria um muito rap, Deus. né? Ou poderia acontecer. Vários deuses apareceram. É possível. A própria Lua. A própria Lua. A Lua também é fundamental para nossa vida. Se não tivesse a Lua,
A distância da Ô, Terra em relação ao Marcelo, Sol. É louco, você- né? É fundamental ter fala- a lua pesada, grande. Você não fica meio maluco, não, Marcelo? De Dá ficar uns tapas no Você macaco, pensa isso toma uns direto? Eu não fico maluco, não. Eu acho o máximo você poder passar a vida pensando nessas coisas e ainda te pagam pra E isso. ainda né? sóbrio, Ô, né? Marcelo, Marcelo, você não- Marcelo, Daqui 50 anos. Essa pergunta. Vamos lá nessa pergunta? Como é a Porque pergunta? daqui 50 futuro anos. da Marina Tem aí. aqui no livro, ó. Página Caldeirão 38. Azul, O que, compre que vai já. acontecer com a gente? Andreasa vai ficar feliz. Boa, Ó, tá aqui, ó. Andreasa. Então, a parte 4 desse livro Tô é com medo sobre até. o futuro da humanidade. Então, é uma coisa que vocês falaram do Harari aí, ele também fala. A diferença essencial é que ele, obviamente, é um cara super esperto, mas eu acho ele meio deprimido. Eu acho que ele tem uma... É meio triste. Meio. Meio triste. Sabe? E eu... Mas ele vai lá pra Índia fazer os pensamentos com dele, certeza. igual você. Fica Ele lá tem fazendo- uma palestra que ele deu lá no Fórum Mundial de Economia, em Davos, que tá no YouTube, você pode ver. Pô, você, entendeu? A palestra, você sai assim Ele tá destruído, apático. ele é meio A entrevista dele com apocalíptico. o Mark Zuckerberg também, ele tá triste. Ele é um cara... E então, fora Prozac, eu acho que a atitude que a gente pode ter, entendeu? É uma atitude que, se você sucumbir a esse tipo de visão apocalíptica do fim da humanidade, a gente perde. Aí você já perdeu antes de começar a guerra, né? Eu acho que a gente tem que ter muito otimismo com relação ao que a gente, como humanidade, pode fazer. E eu aposto, eu acho que eu sou um dos poucos que faz isso, mas eu aposto na geração Z, que é a Você aposta na molecada? Sério? Aposto na molecada, cara. Sério? Ele nasceu Banheira de Nutella. Porque o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, em princípio, também, não sei aqui como é que está nessa parte de... Mas os grandes movimentos hoje de controle de clima, né, problemas e tal, e política liberal estão vindo da moçada de ensino médio. Sim. Estão se organizando em grandes passeatas, caras, públicas, assim, pelos Estados Unidos. Não é o pessoal de 30 anos, não. É o pessoal de 18, 17 anos. Eu acho isso daí uma coisa bem legal. Então, eles estão meio que socializando. Os Estados Unidos está muito mais socializado do que era há tempo atrás. Mas eles dizem que é pelo próprio mundo hoje ser muito mais tranquilo. Não passaram por guerra, tem uma tranquilidade, tem ensino. Tem medo também, né, do que Oi? vai acontecer com o futuro do planeta. Eu acho que eles estão com medo. Você acha que porque o mundo hoje é muito confortável? Se você pegar Mimado, né? Bem há mais 70 anos atrás, é um mundo, né? Os caras não viveram uma guerra, aquela carnificina que foi a Segunda Guerra. E falam que essa é uma geração que está muito sussu, devendo muito para governo Deve Não um pagam trilhão, boleto. Não pagam o estudo. Aí eles querem socialismo. Mas isso é terrível, né? Não pagar essas bolsas de estudo americanas lá na universidade. Não sei, aqui é bem diferente porque tem ensino público, né? Na universidade. Sim. Lá também tem, mas é caro. Mesmo a universidade pública é cara, né? Então eles se endividam. Eu tenho filho lá e eu sei como é que é isso e tal. Eu sei porque eu pago. Ô, Marcelo, É terrível. Lembra das contas em dólar agora. Mas você acredita nessa nova geração? Eu acho que... O que eles vão fazer? Vão assinar embaixo, vamos nos destruir? Né? Porque esse problema do aquecimento global, para mim, é a conversa mais importante que a gente pode ter hoje em dia. Porque está acontecendo, está acelerando, é irreversível já, e a questão é quanto a gente vai conseguir controlar para que não seja uma catástrofe total, seja só uma coisa parcial, entendeu? E a gente fala, estão cortando a Amazônia. Então, de uma maneira trágica. Mas eu acabei de ler, vindo para cá, uma notícia que as florestas do norte do Canadá também estão sendo cortadas para fazer Kleenex, papel Yes, né? Pô, sim. E estão sendo cortadas um campo de futebol por minuto. Caracas. Entendeu? Então são milhões de... Então não é só no Brasil que a gente tem esse problema. E eu acho que essa geração está começando a cair a ficha. Entendeu? De que esse vai ser o mundo que a nossa geração, a minha pelo menos, vai deixar para eles, entendeu? Que para mim é uma coisa muito triste. E é por isso que eu tô meio que mudando um pouco essa minha conversa de... Já falei de buraco negro, física quântica, estrela, não sei o que e tal. Eu tô mudando um pouco esse meu foco para as coisas que realmente são importantes socialmente. Então, mas o que nos une como povo, como gente, é justamente todo mundo pensar mais ou menos igual, não é? Mas você acha que a gente pensa igual? Não, então, Ninguém eles, pensa igual. acho que é o Harari que diz o seguinte, que o próximo, porque o que aconteceu com a humanidade? Na Segunda Guerra, todo mundo falou, opa,
peraí, cara. Quando tem uma Depois teve a desgraça. Guerra Fria, teve aquela desgraça. Aí fizeram direitos humanos, tal, e não sei o que, e o mundo tá caminhando desde aquela... Eles dizem que a próxima grande desgraça vai ser o aquecimento global quando já der a cagada. Aí a humanidade vai se unir em torno dessa Em cagada prol. e tentar consertar a merda. Ele fala que aí vai ser a próxima... Não tem como. A próxima, que é 2050, né? Acho que é mais cedo ainda. Você É acha que mesmo? mais cedo? Tá se falando esse Pô, relógio 2050. aí. Tá Porra, se vamos falando. aproveitar hoje, então. 2030 já Não. vai começar a ter invasão. Pô, as áreas costeiras já estão sofrendo. Sim. Estão sofrendo mesmo. Miami. Invasão do mar, se diz? Tudo, falta de água. Eu fui pra Jericoacoara ano passado. Isso, você tem que pegar um Jeep saindo de Fortaleza e tal. São 150 quilômetros de praia. E chegou uma hora ali numa curva que todos os coqueiros estavam caídos. Aí eu perguntei, o que aconteceu aqui? O mar invadiu, tá invadindo, subindo mesmo, entendeu? E não só isso, como o cara mostrou, tá vendo aquelas garrafinhas de plástico ali? Algumas vêm do povoado aqui em cima e as outras vêm lá da África. Nossa. Malandro. É louco, né? E o Marcelo, a Terra ela já teve aquecimento, ela já teve Por várias um monte de flutuações coisa lá, geleiras e etc. Você não acha que esse aquecimento global é um ciclo normal da Terra? Você acha mesmo que é por emissão de carbono? Você Sim. tem certeza absolutamente? Tenho. Não só eu, Não. como 98% dos cientistas, entendeu? A gente entende os ciclos e realmente Sim. existe esses resfriamentos, né? Teve, por exemplo, na Idade Média, teve uma pequena era de gelo, 10 mil anos atrás também tinha uma outra era de gelo e tal, né? Mas o que você vê é o seguinte, você calcula, você vê quanto de gás carbônico tem na atmosfera como função do tempo, e você calcula o aumento da temperatura média do planeta como função do tempo, e o gráfico, entendeu? Começa mais ou menos em 1850, que é quando começaram a fazer esse... E o gráfico faz assim, ó, ele é meio paradão, aí chega em 1950, dá uma guinada assim, corre quase 90 graus, junto com o aumento da temperatura. Isso daí Mas mostra... também é o aumento da população, né? Não, A sim, população. mas Sem ele dúvida. está fazendo uma pergunta que é importante, que é a seguinte, isso daí não é um fenômeno natural, porque tem duas partes dessa questão. Uma é a seguinte, a temperatura do planeta está aumentando? Sim ou não? Sim. O que está causando esse aumento da temperatura? É isso que você está falando. Pode ser um fenômeno natural, como já aconteceu antes, né? Isso a gente já excluiu. Mas o pessoal fala assim que o ser humano vai maltratando a natureza e a natureza responde com o tempo. Pois é. Será que não haveria aí uma resposta? Porque por tempos em tempos já teve um resfriamento, era de gelo e tudo mais. Será que essa agressão que está fazendo a Terra ter um aumento de temperatura, será que não haveria uma resposta contrária a isso? Eu acho que a resposta está acontecendo, não sei se não existe uma intenção, né? Dizer que a natureza tem uma intenção é você meio que dizer que ela é uma coisa que Pensante. vive. Mas certamente uma lição importantíssima é a seguinte, cara, a Terra existiu durante 4 bilhões e meio de anos sem a gente e vai continuar existindo sem a gente. É a gente que precisa da Terra, não é a Terra que precisa da gente. É a nossa permanência Esse é que é o aqui. ponto. Marcelo, você fala Então, que mas eles falam de aquecimento global e o aquecimento global é o quê? O clima não vai ser mais tão gentil como ele é com a gente. Ou seja, chuva vai chover pra cacete. Você extrapola nos dois. Isso. Os dois. Acho que já sentimos, o frio né? zoado e o calor zoado e a Frio seca agora. zoada. E é isso, né? O entendimento do aquecimento. Porque todo mundo fala, não, mas com esse frio... Mas sai na cabeça. isso. Eles falam em é muito aquecimento... calor. Eles falam em aquecimento global. Olha o frio que tá aí, 5 graus Olha o em São inverno. Paulo. Nunca... tá tudo muito bem. Mas né? é essas isso, mas é pessoas- muito mais também. E o né? impacto- Porque com a mudança climática vai começar a ter muito mais mosquito, vai começar a ter muito mais doenças Pragas. tropicais, pragas Porra. terríveis. As entendeu? abelhas, né? As abelhas estão morrendo, os morcegos que estão morrendo, entendeu? Então o problema da polinização, quem é que Isso. vai? Sem pólen não tem agricultura, cara. Entendeu? É uma coisa assim. E mesmo com a troca do clima também, muitas regiões que hoje têm um potencial agrícola importantíssimo podem ser afetadas, vão ser afetadas, e aí você também tem um impacto econômico disso para o agronegócio, Marcelo. etc. Deixa eu só fazer um break rapidinho. Tem muita gente assistindo, muita gente Que curiosa. papo O livro bom, tá hein, aqui, meu? ó. O cara fala de tudo. Se você impressionante. quiser, compre o livro agora. Tem Submarino, tem lá essas livrarias. Amazon. Tem aqui na
Martins Fontes. Estamos melhor que o Que é a que eu Fantástico. vou ali, ó. É a única que tem aqui na Paulista. E tem só a outra. Tem a Livraria Sarada da- também, tudo tem Livraria da fechando, que pena. Cultura. Ó, o Marcelo Gleiser tá aqui com a gente. Ele é top e ele ganhou o prêmio Templeton, que é um prêmio muito famoso. É o Fala de primeiro... novo o nome do prêmio. Templeton. Templeton. Gostei John da pronúncia. Família Templeton. Eu gostei da pronúncia. Sentávamos aristocraticamente. Ah, perfeito. Família Templeton. Esse prêmio aqui é um prêmio muito importante e é um prêmio que está nessa pega, né? Que é o quê? É aquela coisa que a gente tá. O trabalho dele é sobre isso. É as nossas dúvidas em relação a esse mundo que a gente está vivendo agora. Então tá à venda. Editora Record, do nosso querido Andreasa. Andreasa muito nervoso. Carlinhos Andreasa. Ai, Amigo do ele Milton é Neves. maravilhoso. Um abraço Tá pro muito Andreasa. nervoso. Mandou, Tem falou, nada de trate bem nervoso. nosso convidado. Nervoso. Tá Nervoso, nada. rede Andreasa, social. ele tem ironia, Emílio. Hoje, o lançamento vai ser no Espaço Unibis, em São Paulo. O evento já está sold out, mas se você chegar lá, fizer um charme, não sei o quê, pode ir lá que tem a sessão de autógrafos a partir das 7h30 da noite. O Instagram do Marcelo é Glazer Oficial com 2 Fs. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as explicações a respeito Quero falar sobre a das dúvidas. desigualdade social. Aí você pergunta pra outra pessoa. Daqui a De pouquinho nada. a gente volta aqui Vamos na lá, Jovem né? Pan. Você fica mais um bloquinho, né? Mais 10 minutinhos. Vai ter a noite de autógrafos no Espaço Unibis, para você de São Paulo. O evento seguido da sessão de autógrafos. O Instagram dele, para você que quer segui-lo, é Glazer Oficial com 2 Fs. E o livro aqui aborda muitos assuntos, por exemplo, ele fala do livre-arbítrio, se afinal somos livres. Tem várias questões que a gente está muito zoado Ô, Emílio. ultimamente, com muita informação, muita coisa. Tá aí um livrinho para você parar um pouco e pensar. E um detalhe que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: o legal do livro dele é que ele tem a pega de meio jornalística, que não é aquele livro extenso, é um livro muito bem resumido, não é aquele livro, puta, que é Complexo pra sabe, cacete. aquele livro de 500 páginas que, puta, não dá nem para segurar direito. Então é um livro condensado, mas muito profundo e muito bacana, e tanto é que ele ganhou esse prêmio com esse trabalho aqui. E tá em primeiro lugar. Posso fazer uma... Ô, Emílio, Tá em primeiro lugar? Primeiro lugar. a gente tava... É. Olha só. O Marcelo estava falando sobre a questão do aquecimento, desigualdades e tal. E aí, quando a gente estava no break, ele estava falando sobre o papel da educação em tudo isso. E nessa semana, o ministro da Ciência e Tecnologia já reforçou um pedido que ele havia feito de que não tem mais grana para bancar as bolsas do CNPq. São 2 meses só de pagamento, depois acabou. E são pesquisas que estão sendo conduzidas em muitas frentes que podem, em algum momento, esbarrar em solucionar alguma questão de saúde básica, enfim, em todas as áreas. Como é que a gente coloca a educação como algo importante, como sustentáculo aí desse futuro que você projeta, Marcelo? E a gente se confronta com essa realidade de não ter dinheiro aqui no Brasil para pagar esses bolsistas que estão trabalhando por essa educação. Pois é, essa conversa aí pra mim, ela é simplesmente trágica. A palavra que vem na minha cabeça é tragédia completa e total. Você cortar 42% do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia no ano 2019, pra mim é um absurdo assim, sem igual, porque existem outras formas. Você quer economizar dinheiro? Nunca corta dinheiro da educação e da pesquisa científica. Olha só, enquanto o Brasil está se concentrando exclusivamente na agropecuária, o Brasil tem essa mentalidade de país colonial, de extração, né? Aquela coisa que aqui a gente cria gado e soja e cana-de-açúcar, extrai petróleo. Colônia. Isso é uma... Mas o mundo quer que a gente seja uma colônia. O mundo quer, mas a gente O não mundo pode quer, se o mundo dobrar a isso. exige. O mundo exige de nós sermos coloniais. Eles querem madeira boa, Pois é. eles querem que a gente mande o aço para mandar carro para cá. É isso. Soja. O nióbio, tá ok? Nióbio. Mas isso daí pra mim não é que não precise, não é que deva não ter isso, entendeu? Só não pode ter só isso, entendeu? O que está acontecendo, eles estão desmantelando, arruinando a ciência brasileira com esse tipo de atitude. E já há alguns bons anos, né? E você olha para a Índia e para a China e você fala, cara, eles estão fazendo exatamente o oposto. Eles estão investindo bilhões e bilhões e bilhões. A Índia está criando cidades universitárias de centenas de milhões de dólares, repatriando
todos os cientistas, a China está fazendo a mesma coisa e o Brasil está o quê? Expulsando, porque você que é um cientista sério aqui, você tem que ser um herói louco, entendeu? Porque é muito, muito difícil você manter uma competitividade a esse nível internacional sem dinheiro para comprar equipamento, para comprar reagente, entendeu? E isso daí, para mim, é uma falta de visão total que vai estar condenando o Brasil a ser um país do passado, entendeu? Ser uma espécie de celeiro do mundo sem ter nenhuma opção de criatividade. Você olha todos os equipamentos que a gente tem, tudo é feito no Japão, na Coreia, na China. Teu celular, teu carro, entendeu? Tua televisão. Não existe nada feito no Brasil fora os jatos lá da Embraer, entendeu? E isso daí pra mim é triste, entendeu? Porque tem muito talento nesse país. Mas os melhores ainda vão para os Estados Unidos, né? Estados Unidos que é o cara que traz todos os indianos, os balas estão tudo lá com você. Lá em Stanford, em Harvard, você sabe muito bem. A gente tem, sem dúvida. Eu tô lá também, também, né? E tá cheio de outros. O Miguel Nicolelli está lá também e tal. Mas a gente tenta, né, trazer alguma coisa de volta pro Brasil através desse trabalho público e tal. Mas o problema pra mim é essa completa e total falta de visão de não entender que os países que vão dominar a economia do futuro são os países que vão controlar a tecnologia do futuro. E o Brasil está... Investe em educação. Isso daí, para mim, a em história da primeiro Coreia lugar. do Sul. Nos anos 50, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Miserável, entendeu? O que eles fizeram? Vamos investir direto no ensino de engenharia e das ciências e matemática. E agora? Olha o que aconteceu. É Samsung, é LG, é Kia, etc. É tudo Coreia do Sul, né? E um país incrivelmente criativo, né? E no Brasil, o que não falta é criatividade. O que falta é o recurso para dar luz a isso tudo, entendeu? Por exemplo, na área de agropecuária, que tem grana, o Brasil tem patentes muito importantes, entendeu? A própria Embrapa, né? É um case internacional. A Ô, Embrapa... Marcelo, você fala que para garantir Não, a mas o nossa... Brasil também tem coisa boa, né? Ou não tem nada bom? Carnaval. Pô, Você vocês o também carnaval estão aí, muito... tá ok? Tem o Arara, bom aquaralho. Isso aí, pô. Marcelo. Ô, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, calma que eu tô fazendo aqui. Pera rapidinho. Você que fala senão... que para garantir a nossa Vai sair do sobrevivência tema, vai lá. a longo prazo, a gente precisa erradicar a desigualdade social. Como que a gente faz isso no Brasil? Desigualdade social? Tem que ver isso aí, pô. Não tem como. É Bolsa Família. Você tem que aprender a distribuir a renda de uma forma mais igualitária, mas mais fundamentalmente ainda, você tem que oferecer educação de qualidade para todo mundo, e não só para a elite. Né? Porque o Brasil é uma coisa meio engraçada, né? Você tem as escolas públicas grátis, né? Só que se você estudar nas escolas públicas grátis, você não entra nas melhores universidades. Então você se condena a não ser uma pessoa competitiva no mercado de trabalho. E esse tipo de modus operandi aí, entendeu? Essa maneira de ser tem que acabar, né? E para isso você tem que, então, fortalecer seriamente o ensino público. E como você faz isso? Obviamente, recursos e treinamento de professores e salários dignos para um professor, né? Qual é o jovem que vai querer ser professor, entendeu? Ganhando R$ 1.500 por mês, entendeu? Não vou, pô. Eu vou fazer uma outra coisa, né? E esse é o problema. Então tem que aplicar mais na base no ensino. Com certeza. Começar com as criancinhas mesmo. Ô Marcelo, o pessoal que tá falando aqui na internet, perguntando o que você acha aí do climatologista Ricardo Augusto Felício, que fala que é uma grande mentira esse lance do aquecimento. E tem gente falando aqui também sobre por que o permafrost não sumiu até agora e o gelo da Antártida está se expandindo. O gelo da Antártica não está se expandindo de jeito nenhum. Nada. Ao contrário, pô. Ué, a NASA falou que tá? Que NASA? A NASA, que eu te mostro? A NASA te ligou. Tá vendo o Bolsonaro? Não é a NASA, querendo acabar. Não, beleza. Então ninguém mais. Olha, a NASA falou e eu não. Que NASA falou, Fantástico fez vou te uma mostrar pneu aí, então peraí que eu vou te mostrar. Mas deixa o Marcelo responder a respeito do climatologista lá. Esse daí eu não conheço, não sei quem é, então não tem muita coisa a dizer sobre ele. Mas um climatologista hoje em dia sério que nega o aquecimento global, eu acho que está negando por motivos mais, como é que eu vou dizer, mais de preconceito político do que científico, do que sabedoria científica.
Com relação ao permafrost e tal, a Groenlândia, cara, tá degelando de uma forma Groenlândia, você aceleradíssima. planta batata hoje na Groenlândia. Mianmar vai acabar. Mianmar vai acabar. Não, na Groenlândia o cara planta batata hoje. Como é que não tá? E o urso polar, e depende Não tem mais nem justamente, iceberg. tá perdido o urso polar. Cara. E, ô Marcelo, aproveitando essa questão... Mas você acha que isso é político? Com certeza. É político? Com certeza. É. Político e econômico, né? Mas não é um absurdo o cara sendo cientista divulgar? Por que Por eu que não isso? entendo isso. Eu não entendo. O cara é pago. Eu realmente não sei de onde vem essa atitude. Mas se você olhar... ciência não é democracia, é Sim. verdade. Quem tá certo, quem tá errado. Mas se você olhar para o painel internacional de mudanças climáticas, que tem milhares de cientistas do mundo inteiro, os relatórios são claros e óbvios, entendeu? Não tem conversa, cara. Então eu não entendo exatamente por que isso. Porque vamos fazer o seguinte, vamos supor que esses caras estejam certos. Tá só uma suposição. Estão certos. Mesmo assim, a gente tem que reformular como a gente lida com o planeta, entendeu? Porque a poluição continua crescendo, Sim. entendeu? O desmatamento continua crescendo. Então, mesmo que esses caras, não tem aquecimento global, tudo bem, mesmo assim você tem que redefinir como a gente lida Então, com o a planeta. própria energia, né? Eles falam que daqui 30 anos a gente vai precisar ter mais, o triplo da energia e o dobro de comida. Pois é. Né? Agora estão fazendo lá na França um esquema de energia também. Eu tava vendo outro dia no Discovery Channel. Discovery Man Me and informam muito no Discovery Channel, no History. Não é uma loucura. Cientista do Discovery. Eu sou cientista do Discovery, assim, Cara, assustadoramente. Assustadoramente. E eu tava vendo que eles estão preocupados. Parece que são 36 países que estão fazendo é de plasma, energia de plasma e tal. Fusão. Fusão para manter o negócio. Porque vai precisar... Não, é agora. Isso é antigo. Não, a fusão a frio, isso é extremamente... É uma tentativa de fusão a plasma. A fusão né? a frio não funciona. Essa daí Nunca funcionou. Mas a fusão é a quente mesmo. E essa sim, em princípio, pode funcionar, entendeu? Que aí você usa a água como combustível. Exatamente. Mas também é uma coisa que, porra, que a gente vai precisar isso. E é uma questão de 30, 40 anos. Não é um negócio para 100, 200 anos, né? É um negócio urgente. Tá perto. Então você acha que é política? Não, é política. Interesses econômicos, né? O dia que, com todo respeito à Petrobras e a ExxonMobil e a Gulf e tal, olha aqui, pessoal, a gente está extraindo petróleo há 50, 100 anos. Tem toda essa outra maneira da gente produzir energia, usando energia solar, energias renováveis. Vamos começar a investir sério nessas tecnologias para criar uma transição de um tipo de tecnologia para outra, entendeu? Porque a idade da pedra não acabou por falta de pedra, entendeu? Ela acabou porque mudaram as tecnologias, entendeu? Então, eu acho que quando as empresas, grandes empresas de exploração de petróleo e gás começarem a se ligar, nós podemos ser as líderes do novo século, continuando essa liderança, sim, eu acho que vai mudar tudo. E quando se viabilizar o preço das energias alternativas, que é tudo grana, cara. Quando a conta de luz for mais barata por causa da energia solar, ninguém mais vai querer usar óleo e tal, etc. O Brasil tem uma vantagem que é cachoeira, né? Sim, isso ajuda muito. Mas, por outro lado, tem custos ecológicos enormes. Na Bíblia tem uma frase muito bonita do seguinte: quando o homem descobrir que dinheiro não se come, ele vai descobrir a verdade. Dinheiro não é alimento. Bela. Mas ajuda a comer. Bereshit tá lá na 53. Onde tá? Bereshit 53, na Torá. Tá na Torá. Pode ler. Torá tem tudo. Al-Ahmil al-Amazé. Como é que é? Al-Hamil al-Amazé. Não inventa. Nem só O Daniel inventa as coisas. Pode colocar lá. Pergunte para o seu Rabi. Você nunca leu a Bíblia, pô. Tá lá. É mentira, Daniel. Dinheiro não se Mentira come. você que não tem espiritualidade, filho. Tá bom, eu conheço. É falar sobre verdade. espiritualidade, você já Verdade. estudou EQM, é a experiência quase morte, que os caras falam que vem uma luz divina, isso tem alguma relação com a ciência? Sabe quando o cara tá prestes a morrer? Tem relação com a ciência. Sim, tem. Que vem uma luz, né? Isso daí tem porque o seu cérebro Espírito sabe fica deprovido de oxigênio e aí você começa a ter mil alucinações, que eu acho ótimo, cara. Se isso ajuda a transição das pessoas pro outro lado, entendeu? Que seja assim. Boa. Entendeu? Que seja assim. A morte. A Ai, morte não tem. A morte a gente morte? não... A morte não tem. Puta,
Marcelo, obrigado por você ter vindo, Vamos cara. tomar uma Você achou breja, muito né? raso a conversa, muito Não, desconto? cara, foi sensacional, Foi? foi ótimo. Pô, aqui não é todo Adorei, dia. muito obrigado. Não é todo Me dia. esforçamos aqui, Vamos né? nos Esforçamos Você deu uma estudada, Esforçamos irmão, aqui, né, você não meu? tá ligado? Tá Você morrendo de sabe- medo. Nós se esforcemos. Você sabe que a gente se esforçou muito, porque não é todo dia que a gente tem a Estou oportunidade. suando, tá Opa, todo suando Não, aqui no porra, estúdio. você não sabe. Você não Estamos sabe. acostumados com os Até caras briguei mais com a ralé NASA, que vem meu. aqui, pô. Você não sabe o que a gente viu de YouTube. Vimos o Castelo Rá-Tim-Bum pra cacete. Passou a velho. noite. Até briguei com a NASA. aqui. Ó, deixa eu falar sério agora. O livro tá aqui, já é o mais vendido. O Marcelo tá em São Paulo. Sua oportunidade de ter o autógrafo dele é hoje no Espaço Unibis para você de São Paulo, hoje dia 10. O evento vai ser seguido de uma sessão de autógrafos e o Instagram do Marcelo Glazer é Glazer Oficial com 2 Fs. Muito bacana você ter vindo aqui no Pânico e levar aí pra galera o seu conhecimento. E parabéns pelo prêmio, que é considerado um prêmio muito importante, assim, é um prêmio mundial muito importante e deixou a gente que é brasileiro cheio de orgulho, porque afinal de contas, só notícia ruim, quando vem a notícia boa a gente fica... Obrigado, pessoal. Foi Tá? super show. Agradeço vocês também. Boa. Obrigado. Marcelo Glazer aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, depois dessa bela entrevista, digna. Ah, não sei. Um convidado de altíssima categoria, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Marcelo Glazer esteve com a gente, vamos agradecer a audiência. Quer falar alguma coisa, bebê? Eu quero falar que sexta-feira eu vou estar no Comedians fazendo show, que o Morgado não me ajudou. Brincadeira. Eu, Sil Esteves, com Não? seus seios. Tem certeza? Boa. O Morgado Morgado, não ele quer- tá num Eu outro sou o patamar eu sou do o cara estrelato. que mais Eu quero chega briga, lá quero briga. e fala assim, ô, chama fulano no Verdade. Comedians. Sou eu que Chama, faço isso. Cadê aí. a Giovana? Mas faz mais, tá? Não, Nisso, porque eu tô não, precisando. quem é bom, né? É, a Sil Esteves está mendigando shows. Se você quiser contratá-la, Isso. O Choupeta. Não. Choupeta. Mas essa sexta-feira, dia 12, tô lá no Comedians. Choupeta é um negócio que a gente gosta. Conhecido como Noel Rosa. Noel Rosa. Deixa o Noel Rosa. Pode conversar melhor, Emílio. Então vai estar no Comedian sexta-feira, Sil Esteves. Rogério Morgado. Hoje, em Guarulhos, na noite lá, de quarta, com Rodrigo Cáceres, mais conhecido como Zacarias. Guto Andrade também estará hoje. Quer entrar na faixa, entra @Rogério Morgado, que tem informações. Dia 12 agora eu vou estar em Macaé, no Teatro Municipal. São Pedro da Aldeia no dia 13, também no Teatro Municipal, Dr. Átila Costa. E Magé, dia 14, domingo, no Espaço em Cena. Mais informações, @Rogério Morgado. A Sil olhou com certa inveja de você. agora, com essa agenda Eu tenho show domingo também no Hilários, do ABC. Vem 3 sessões, né? Muito bem. Boa. Vamos embora. Amanhã estaremos de volta ao Eba. meio-dia aqui na Jovem Pan. Certo, vinheteiro? Certíssimo. Você gostou da entrevista ou não? Muito, me senti numa bancada de um TCC da USP. Incrível. Boa. Incrível. Muito boa. E agradecer a grande audiência de os ouvintes que gostam desses assuntos mais sofisticados, digamos assim, profundos, não é? Legal. Sim. Amanhã vai ser profundo também. Amanhã quem virá? Quem virá amanhã? Nem Você sabe. deu uma chutada, parece É. o Senna. Eu não sei. Você sabe. Chutou pra caramba. Tchau, gente. Até amanhã. Que dá Valeu. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!